Regulus é o Cavaleiro de Ouro da constelação de Leão e durante os eventos da Guerra Santa do século XVIII serviu como guardião da Casa de Leão no santuário, companheiro de treinamento de hiato de unicórnio, sendo treinado pelo seu tio Sísifo de Sagitário. Ele é o mais jovem dos 12 Cavaleiros de Ouro e é considerado um prodígio, possui um grande poder de compreensão e controle do cosmo, que consegue rapidamente aprender e copiar golpes secretos dos outros. Regulus é filho do herói Elias e da ninfa Arques. Ele possui 15 anos e seu aniversário é no dia 28 de julho. O garoto tem apenas 1,65 m de altura e pesa 58 kg. Seu tipo sanguíneo é B, e seus mestres foram seu pai Elias de Leão, seu tio Sísifo de Sagitário e pode-se dizer que Rasgard de Touro também. Uma curiosidade é que Regulus significa pequeno rei e é o nome da estrela mais brilhante da constelação de Leão, também conhecida como Coração do Leão. Agora vamos falar um pouco de suas habilidades especiais. Domínio do oitavo sentido. Também conhecido como Arayashiki, o oitavo sentido permite que um ser vivo mantenha sua vida, consciência e pleno controle de suas faculdades mentais ao ir para o submundo. E uma pessoa que já esteja morta, ou melhor, que esteja em seu estado de espírito, assim como aconteceu com Regulus na luta contra Radamantes, é possível ele manter sua consciência e poderes ainda mais elevados. Após chegar a um limite tão crítico no combate contra Radamantes de Wyvern que seu corpo foi consumido, Regulus alcançou o oitavo sentido e rapidamente conseguiu dominá-lo a ponto de permanecer vivo em combate contra Radamantes e derrotá-lo, deixando-se partir para o mundo dos mortos após se despedir de Xion, que acabara de chegar. Por fim, foi capaz de utilizar o oitavo sentido para se reunir com Xion, Doku e os demais cavaleiros que estavam em forma de espírito, falecidos, e lançaram um poderoso ataque baseado em luz solar contra Hades, de forma a expurgá-lo do corpo de Alone, sendo basicamente o mesmo que acontece com os Cavaleiros de Ouro mortos, que destroem o Muro das Lamentações. Lightning Plasma, ou melhor, Relâmpago de Plasma. Regulus usa sua alta velocidade para desferir mais de 1 bilhão de socos por segundo. É impossível discernir o braço se movendo e o golpe ganha a aparência de uma gigantesca chuva de feixes de luz em todas as direções. Lightning Bolt ou Cápsula do Poder. Regulus desfere um poderoso soco envolvido em seu cosmo na velocidade da luz. A energia pode se projetar rumo ao alvo se não houver contato direto. Primeira técnica utilizada por seu pai Elias de Leão e passada para Regulus. Lightning Crawl ou Coroa Relâmpago, uma técnica utilizada no Gaiden nas lutas contra Balor e Shelley. Após o breve treinamento onde conseguiu localizar a essência do poder do oponente, Regulus criou essa técnica com o intuito de cortar essa fonte, não se limitando a atacar o corpo do oponente, mas o poder interior dele. Em ambos os casos, a escuridão, o golpe pode ser utilizado em duas variações, sendo elas uma lâmina e sendo a outra uma explosão que emerge do chão com diversas pilastras e causa os mesmos efeitos sobre o alvo. O golpe pode ser utilizado como um contra-ataque e como um ataque surpresa, tendo em fatores uma paralisia que tomaria conta do corpo do oponente devido à grande quantidade de eletricidade que é lançada em seu corpo. Athena Exclamation ou Exclamação de Athena, técnica disparada por 3 Cavaleiros de Ouro unindo seus cosmos, que foi proibida por Athena por sua monstruosa destrutividade. Regulus então conseguiu copiá-la após utilizá-la em conjunto com Xion de Ares e Sísifo de Sagitário contra os portões do Lost Canvas, e depois disso ele a reproduziu sozinho para enfrentar Radamantes. Zodiac Clamation ou Clamor do Zodíaco, a técnica em que Regulus executa simultaneamente o golpe mais poderoso de cada um dos 12 Cavaleiros de Ouro, sendo assim o garoto dispara 12 golpes na velocidade da luz ao mesmo tempo. O poder devastador da técnica também pode causar severos danos ao usuário, sendo que Regulus perdeu seu corpo após utilizar essa técnica e sofrer o impacto da mesma. Kagenu e o Selo das Sombras, uma técnica copiada de Violet de Behemoth e voltada contra sua própria usuária durante o combate dos dois. Consiste em restringir o oponente com sombras que o prendem, mas na realidade ocultam inúmeras almas dos mortos da 7ª prisão do inferno. Greeding Roar, o rugido ganancioso. Essa técnica foi copiada de Radamantes de Wyvern e voltada contra seu usuário durante o combate dos dois. Apesar de não ter asas em sua armadura, Regulus consegue reproduzir o movimento do voo de Wyvern e atingir em cheio seu adversário. Após o sucesso do mangá The Lost Canvas, a mangaka Shiori Teshirogi iniciou em maio de 2012 o projeto com história solo do Cavaleiro de Ouro do passado chamada The Lost Canvas Gaiden. Ao todo foram 16 volumes de mangá, sendo que os capítulos começaram a ser publicados na Weekly Shonen Champion,
de forma semanal e terminaram sendo publicados na Besatsu Shonen Champion de forma mensal, ambos da editora Akita Shoten. No Brasil, a editora JBC foi mais uma vez a responsável pelo lançamento, inicialmente em agosto de 2012 e com conclusão em novembro de 2016. E em meio a essas histórias, temos uma história solo do Regulus de Leão, lançada em mangá Tankobon no Japão, dia 8 de abril de 2013 e no Brasil, dia 3 de agosto de 2013. E agora eu vou contar essa história para vocês. Capítulo 1, Balor do Olho Mágico. Uma pequena menina foge a cavalo pelas florestas celtas. Ela é Lady Connor e está sendo perseguida por sua segurança Failines. Ela vai em busca de sua família biológica, que havia lhe entregado a outra família para sua melhor educação, como é de costume no local. Mas a jovem soube de um ataque à sua terra natal e resolveu descobrir o que havia acontecido, contra os anseios de sua mãe adotiva. Entretanto, no meio de sua escapada, a rédea de seu cavalo arrebenta e Connor cai sendo ajudada por Failines, que pede para que elas voltem. Mesmo concordando, a menina impedida por homens que usavam uma certa magia e se declaram como druidas, e lutam pela cabeça da jovem menina, prometendo matar as duas. Nesse instante, a guerreira percebe de onde o poder dos inimigos provém, um olho maligno chamado Balor, que pode dominar tudo e transformar um oceano em chamas. Apesar de lutar bem, Failines não é adversária à altura dos poderes dos druidas, e está prestes a morrer quando surge um jovem com uma urna dourada em suas costas. Ele se mostra atrapalhado e diz ser sua primeira missão em nome de um lugar chamado Santuário, mas com um poder de ouro, afasta todos os druidas e se apresenta à menina. Ele é Regulus, o Cavaleiro de Ouro de Leão. Regulus é tratado com desconfiança por Failines devido sua idade e aparência, mas ela admite seu incontestável poder. Então a guerreira revela que Regulus é a ajuda que o pai de Connor pediu ao Santuário de Athena devido à sua proximidade ancestral. Porém, a pequena Lady se aproveita do ímpeto de Regulus e o convence a continuar sua investida até o castelo de sua família de sangue para saber o que aconteceu com seu pai, para desespero de Failines. No caminho, Regulus e Connor conversam sobre seus modos de vida e a ligação do jovem com a natureza, o que reforça a identificação que a menina vê entre o menino e Lug, que é o seu deus, além do extremo amor que ambos expressam por seus pais. No castelo surge um homem que manipula o corpo inerte do pai de Connor, o Lord Murgias, e nesse instante os druidas que há pouco tinham sido espantados por Regulus chegam e contam o que houve. Porém, quando o terrível homem está demonstrando seu poder aos seus druidas, Regulus surge sendo recebido pelo vilão que se revela como Quite de Balor. Ele diz que está ali para matar todos com o sangue de Connor. Porém, ao ver seu pai inerte, a menina tenta ir em direção a ele, mas Regulus a impede, dizendo que irá esmagar aquele homem antes que ela corra algum risco. Capítulo 2, o Mago das Trevas e o Enviado da Luz. O Cavaleiro de Ouro de Leão admite não entender bem o que estava acontecendo, mas sabe o que Connor está sentindo, devido ao fato dele já ter sentido o mesmo. Ele quer protegê-la. Com isso, ele dispara o seu golpe especial Cápsula do Poder, para a admiração dos druidas que lá estavam. Porém, o poder de Quite é devastador e contém o golpe do leão. O braço de Regulus fica envolto em trevas, privando todo o seu braço como parte da armadura de sua força vital. Após isso, o vilão expande seu poder, o que faz Regulus querer recuar diante do perigo que estava expondo Connor. Mas Quite não quer deixar essa oportunidade passar e avança até eles. No santuário, o grande mestre pergunta o que aflige Sísifo de Sagitário. Ele revela sua preocupação com seu discípulo Regulus, já que essa é sua primeira missão e pelo motivo de sua idade e as circunstâncias de sua vida, ao ter visto seu pai morrer nas mãos dos espectros e ter ficado perdido 2 anos na floresta sozinho, estando somente com a armadura de leão. E apesar disso, ele alcançou o direito à armadura de ouro em apenas 2 anos de treinamento. Ele é muito inocente. Contudo, o grande mestre confia que essa inocência será a vantagem de Regulus, diante o desafio enorme que será os deuses pagãos da Europa celta. Regulus está envolto às trevas e totalmente vencido, sem seus sentidos. Com isso, o vilão chega para tomar a vida de Connor. Contudo, Regulus avista um pequeno facho de luz e se dirige a ele. Esta luz não é outra senão o local onde está o coração de Quite, dando a chance para a intervenção de Failines, que invade o castelo e resgata Regulus e Connor, diante de um ferido vilão. Logo após a fuga, Quite reclama de seu corpo novo e invoca um ser mítico, uma bela mulher que desperta com a missão de matar os 3 que há pouco fugiram dali. Ela é a fada Banshee. Longe dali, Regulus desperta ainda um espírito de combate, e com o corpo e armadura com sua vitalidade completa, é confortado por Connor,
que explica o motivo da recuperação de seu corpo e armadura, dizendo que quando ele feriu o coração de Cryte, ele acabou pegando o pingente que era do pai dela, e este tem o poder da luz de Lug, que o curou. O que mostra que por Regulus tendo visto aquela luz, seria sim o enviado do Deus da Luz, a quem ela presta devoção. Isso estranha Regulus, que não escapa do sermão de Failines, por suas ações temerárias ao fugir com a jovem para o castelo. Porém o cavaleiro entende que só poderá vencer aqueles seres se lutar como eles, então ele roga que a guerreira lhe ensine magia. Capítulo 3, além dessa luz, a sombra do pai. Failines treina Regulus, que tem dificuldade de entender a magia durante o treino, e em uma explosão de luz, Regulus perde temporariamente sua visão, recebendo os cuidados de Connor e fazendo Failines desistir do treinamento por hora, dizendo que irá patrulhar ao sair. A guerreira dá espaço para que o cavaleiro e a Lady conversem sobre a perda de seus pais, refletindo sobre o que aconteceu com eles. Após a conversa amena, os corações de ambos se enchem de esperança, mas algo interfere nesse momento. Quando os dois sentem um calafrio, vão atrás desse sentimento e encontram uma mulher chorando diante de Failines, com sua espada cravada em seu corpo. E para desespero de Connor, a mulher chorando se revela a fada Shelley de Banshee, e ela, mostrando sentimentos confusos, declara que matará todos eles, mesmo sendo algo muito triste para ela. Após isso, Regulus resolve se defender e ataca Banshee com seu relâmpago de plasma, porém o golpe não afeta a fada, que dispara seu golpe, a chuva de lamentação, que consiste em um emaranhado de trevas que cai em forma de chuva. Regulus aproveita que consegue desviar do golpe de Shelley e leva Connor e Failines, que ainda vive. Eles vão para longe dali e Regulus se despede de Connor. Ele volta e agora está diante de Banshee. Ele inicia sua batalha com a fada. Ela agora se concentra no Cavaleiro Dourado e luta mais vorazmente, mostrando seus sentimentos conflitantes. Contudo, Regulus somente pensa em como proteger Connor, sofrendo todo o impacto do poder de Banshee. Em meio à batalha, Regulus recupera a visão ao vislumbrar as correntes que ligam todos os espíritos do mundo, como o vento e a floresta. Nesse momento, ele vê seu pai, Ilias, e com isso ele descobre o que deve fazer para poder proteger a quem ele ama. Nesse instante, Regulus consegue ver todo o movimento da magia que Banshee move e consegue se defender do golpe da fada, despertando um novo golpe, o Lightning Crow, que seria algo como coroa de relâmpagos, acabando definitivamente com a fada invocada para destruí-los. O Cavaleiro de Leão volta até onde Connor está e vê que a menina está sendo tomada por Cryte de Balor, que se espanta pela morte de Banshee, mas se mostra sem paciência com o Cosmo e com a armadura de Regulus, que brilham tanto quanto a luz de seu maior inimigo, Lug. Capítulo 4, aquele que governa a luz. Regulus luta com Balor, que não mostra nenhum resquício de Cryte. Soltando Connor, ele dispara seu poder Darkness Nude, que seria algo como escuridão nude, que faz Regulus se esforçar muito para desviar e pegar Connor para protegê-la. Logo após, o Cavaleiro de Ouro revidar com Lightning Crow, dizendo que protegerá a menina como seu pai o protegeu. Após isso, Balor o parabeniza por ter lhe mostrado algo novo, mas com um movimento de mãos, ele joga Regulus longe dali, mostrando um poder tremendo. Ele então revela sua história. Ele era um guerreiro que com seu olho maligno vencia a todos para sua filha Etienne. Mas esta mesma menina se juntou com o inimigo e teve um filho, o qual instigou para matá-lo. Esse filho era Lug, e é dessa linhagem que Connor descende. Por isso, ao matar todos com este sangue, ele, Balor, despertará seu poder completamente. E nesse instante ele revela uma vestimenta com um olho maligno em seu peito e ataca Connor, que é protegida por Regulus, que cai sem forças, fazendo a menina falar que ele nunca foi traído pela sua filha, porque ele nunca a amou. O olho maligno que o dominava somente o arrasta para o mal, e o sangue que ele tanto apregoa de nada importa. Ela resolve se entregar, contando que Balor não toque mais em Regulus. Porém, quando o vilão estava prestes a ceifar a vida de Connor, Regulus se ergue novamente e para a investida de Balor. Regulus levanta com a ajuda dos espíritos da natureza e com a ajuda de seu pai, e agora desafia definitivamente Balor, que está enfurecido com as palavras de Connor. Porém, desta vez, o poder de Regulus está diferente, seus olhos acompanham toda a energia que Balor movimenta. Sem mais temer nada, ele dispara o Lightning Plasma, o golpe conhecido por nós como o Relâmpago de Plasma, que dessa vez está diferente. Ele cega o olho maligno e destrói Balor em um clarão maravilhoso. Antes de desaparecer, ele vê as 5 luzes da lança de Lug, a Brionac, junto ao golpe de Regulus. Isso também é visto por Connor,
que ficou atônita até surgir diante dela seu pai Morgias, agora livre do jugo espiritual de Balor, agradecendo assim o Cavaleiro de Ouro antes de se desfazer como um espírito. No santuário, Regulus reporta tudo a Athena e ao Grande Mestre, que contam da preocupação de Sísifo, causando diversão para o Cavaleiro de Leão, que acha aquilo muito engraçado, mas Athena o faz ficar embaraçado, ao dizer que ele cresceu muito nessa sua primeira missão. No lar de Conor, a Lady e Failines voltam para casa felizes graças a Regulus e à luz de Lug. E um capítulo extra que temos de Regulus em The Lost Canvas Garden se chama O Caminho. Se passa quando o garoto recebe do Grande Mestre a urna da armadura de ouro de leão. O Grande Mestre manda que ele se dirija para sua casa zodiacal, mas ao entrar no templo ele vislumbra seu pai, Ilias, que estava sentado. Logo percebe que estava enganado, na verdade aquele era um outro homem, o Cavaleiro de Ouro Asmita de Virgem, o Dourado, que diz que o menino é muito barulhento. Regulus se desculpa e diz que o confundiu com seu pai, e ele pergunta se Asmita é mais forte do que ele. E o Cavaleiro de Virgem diz que é sim e pede para que o menino vá embora logo para sua casa zodiacal de leão, que é a seguinte. Porém, o sentimento que fica em Asmita é de que aquele que acabou de sair de sua casa é potencialmente o mais poderoso de todos os cavaleiros daquela época. Sua participação começa de verdade no mangá de The Lost Canvas, na saga do Barco da Esperança, onde Regulus foi enviado por seu mestre Sísifo de Sagitário para o Himalaia, a fim de proteger de um possível ataque das tropas de Hades, os Cavaleiros de Bronze e soldados do Santuário, que trabalhavam na recuperação do Barco da Esperança. Esse era o meio encontrado por Athena para viajar até o Lost Canvas e enfrentar Alone de uma vez por todas. Assim que o navio foi encontrado por Hiato de Unicórnio, em um local escondido na montanha, descobriu-se que ele estava preso numa camada de gelo espessa demais para ser destruída pelo Cavaleiro de Bronze, e Regulus resolveu tomar para si a tarefa de libertar este barco, cumprimentando Hiato e comentando estar feliz por trabalhar numa missão junto com ele, em seguida pedindo para que ele abrisse espaço. Usando um único relâmpago de plasma, o Cavaleiro de Ouro foi capaz de pulverizar o gelo que cobria aquele navio. Quando Yuzuriha de Grow e alguns Cavaleiros de Bronze comentaram não terem conseguido nem ao menos ver o golpe, Hiato foi capaz de descrever a técnica em detalhes, mas hesitou em responder quando Yuzuriha pergunta se ele conhecia o Cavaleiro de Ouro. O próprio Regulus revela que os dois eram colegas de treinamento, e Hiato explica que Regulus foi levado por Sísifo para o santuário 5 anos atrás, e considerado um prodígio desde o começo, Regulus pareceu ofendido quando Hiato comentou que o Cavaleiro de Ouro era diferente das pessoas comuns. O barco recém-retirado do gelo precisava ser reparado, tarefa coordenada pelos Cavaleiros de Lobo, Hidra, Urso e Leão Menor. Regulus observou maravilhado enquanto o navio era restaurado numa velocidade excepcional, comentando que talvez o trabalho estivesse terminado antes mesmo da chegada do Oricalco, e se perguntando se sua presença ali era realmente necessária. O Cavaleiro de Leão começou a examinar as ferramentas, tentando descobrir para que serviam, mas foi repreendido por Junker de Lobo, que explicou que as ferramentas poderiam ficar de mau humor se não fossem manuseadas corretamente. Quando Regulus comentou que a parte restaurada do navio parecia nova em folha, Junkers explicou sobre a madeira que compunha a embarcação, proveniente de uma árvore gigantesca do Olimpo. Ela reagia ao espírito daqueles que a manuseavam, explicando como ela podia ter sido reparada por tantas gerações, algo, segundo Junkers, similar ao que acontecia com as armaduras dos cavaleiros. Regulus observou admirado que os Cavaleiros de Bronze tratavam as ferramentas como se elas tivessem vida, e quando Violet de Behemoth chegou no local, a fim de destruir o Barco da Esperança em nome de Ayakos de Garuda, e começou a causar danos à embarcação, os Cavaleiros de Bronze tentaram detê-la, porém sem sucesso. Assim que eles foram derrubados, Regulus ataca Espectro, afirmando que não deixaria que o inimigo destruísse o barco, que agora era o centro dos sentimentos de todos ali presentes. Ela debochou, perguntando se ele pretendia enfrentá-la tendo um corpo tão frágil, e ele respondeu que só saberia se tentasse. O Cavaleiro e a Espectro começam um duelo de força bruta, expandindo uma energia tão intensa que fez com que os presentes comparassem ambos os monstros. Violet comentou que o poder de Regulus ainda era muito imaturo, e ele respondeu que esse fato não impediria de superá-la rapidamente. Violet desafiou o Cavaleiro de Ouro a tentar superá-la e o esmagou contra o solo. Ele meramente riu e comentou que o golpe da Espectro era muito leve, não era composto de poder verdadeiro, que surge apenas quando se deseja proteger algo ou alguém. Segundo Regulus, aprendeu isso com Rasgard de Touro, cujos ensinamentos o leão leva sempre consigo, tornando-o mais forte.
Regulus e Violet começam a se enfrentar com ainda mais força, e Junkers avisou furiosamente que dessa vez o Cavaleiro de Ouro estava causando danos ao barco. Sem discutir, Regulus empurrou Violet para longe, lançando-a para a superfície, onde era seguro lutar sem danificar o navio. Só então ele percebeu que os punhos da armadura que ele vestia estavam danificados. Regulus, que é considerado um prodígio e o mais promissor Cavaleiro de Ouro de sua época, possui uma capacidade de observação e adaptação fora do comum. Durante um ataque inesperado de Violet de Bahamut, ele tende a enfrentá-la e afastar a espectro do navio que os Cavaleiros de Bronze se empenham em restaurar. Durante um violento combate, Regulus consegue decifrar a técnica de seu adversário, vendo o corpo de Violet todo coberto por mortos-vivos, que ela trouxe da 7ª prisão, e os escondendo em suas sombras. Com seu maior cosmo, Regulus passa a controlar este artifício de Violet, que se enfurece. Ela fica indignada com o fato do cavaleiro conseguir arruinar os seus ataques com tanta facilidade, enquanto ela sofre para progredir no combate. Assim como seu principal artifício inutilizável, Violet se desfaz dos mortos-vivos, bem como o que restava de suas sapures, e ataca Regulus com o máximo de sua força, e é derrotada pelo Cavaleiro de Leão com o seu relâmpago de plasma. Regulus olha com respeito para Violet, que está imóvel e sem vida de joelhos bem à sua frente, e pensa no esforço feito pela sua adversária e como ele deve se dedicar de igual forma para cumprir suas missões. É quando o Cavaleiro de Leão é covardemente atacado por Ayakos de Garuda e assim fica fora de combate. Porém, tempo depois, o Cavaleiro de Leão embarca com os demais para o Lost Canvas. Nos tempos maléficos, após um confronto envolvendo ele, Tenma e Sasha contra Pandora, Cheshire e Radamantes de Wynever, eles se separam, porém Regulus se mantém onde Radamantes está e o segue observando. Radamantes o percebe e lança um rugido de Wynever, que Regulus copia e lança de volta, surpreendendo assim o espectro. Depois o juiz diz que Regulus não poderia vencer um ser que já ultrapassou a humanidade e usa seu rugido deslizante. Radamantes pergunta a ele sobre Lias de Leão e ele relembra o dia em que seu pai foi morto por Wynever, lançando seu relâmpago de plasma e preparando sua técnica suprema, que não faz efeito contra o juiz do inferno. Radamantes consegue parar a exclamação de Athena quase perfeita do cavaleiro e até mesmo usa sua técnica suprema, o clamor do zodíaco, contra ele mesmo. O jovem leão leva o impacto por causa de seu corpo imaturo. Assim, o corpo de Regulus é obliterado completamente e, após fundir-se com a natureza, tornando-se dezenas de vezes mais forte e rápido que Radamantes, destrói o coração de Wynever com seu relâmpago de plasma, tirando assim a divindade do espectro. Porém, os Cavaleiros de Ouro do século XVIII se reúnem uma última vez que Xion reuniu as 12 armaduras de ouro para usar sua luz solar contra Hades, e sua tática se revelou insuficiente. O espírito de Regulus se manifestou, através da armadura de leão, unindo forças com Xion, Doku e os espíritos de Hasgard, Défteros, Aspros, Manigold, Asmita, Cardia, Sísifo, Elcid, Degel e Albáfica. Com a destruição do The Lost Canvas, a alma de Regulus foi libertada do domínio de Hades e voltou à Terra livre para se reencarnar. Você já sentiu o cosmo